Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, celebramos o primeiro domingo da Quaresma, tempo litúrgico forte e de graças especiais. Este tempo nos recorda, sobretudo, os 40 dias que Cristo passou no deserto, em jejum e oração, antes de iniciar o seu ministério público, lugar onde foi tentado pelo diabo, segundo o testemunho de São Marcos no seu Evangelho, que diz: naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Não devemos perder de vista que Jesus é o Verbo eterno, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus de Deus e luz de luz, que se fez homem no seio virginal da Santíssima Virgem Maria, para nos libertar dos nossos pecados e particularmente do pecado de Adão no paraíso, isto é, o pecado original. A obra de Jesus, portanto, refaz o que Adão fez de mal. E, portanto, assim como Adão foi vencido por Satanás, Jesus procura Satanás em sua própria casa para vencê-lo. Este é o significado das tentações de Jesus no deserto. No paraíso, Adão sucumbiu à tentação da serpente, isto é, o diabo, e através do seu pecado de desobediência, entraram no mundo todos os pecados dos homens. Jesus deixa o diabo se aproximar dele para que seja tentado. Desta forma, o Senhor trava uma luta amarga com o inimigo de Deus e do homem, e nesta luta e combate, ao contrário de Adão, é Jesus quem vence. Na verdade, esta tradução do Evangelho diz tentar. O diabo tentou Jesus, mas na realidade São Marcos não diz tentar, mas sim provar. O diabo provou Jesus, o que significa outra coisa. Provar, mais corretamente, significa verificar a resistência, testar a consistência de uma coisa ou pessoa. O tentador, portanto, põe Jesus à prova, ou seja, quer saber qual é a solidez, o valor, a firmeza e a força deste terrível inimigo que vê diante de si. Em última análise, Satanás quer saber quem é esse Jesus de Nazaré, sobre quem ele vê que não tem poder nenhum. E por isso, ele prova para examinar se Jesus é realmente tão santo quanto parece. E efetivamente, o que o maligno verifica é que se aproxima da sua derrota definitiva. A lição que podemos tirar deste trecho do Evangelho é que toda a nossa vida é uma longa quaresma, no sentido de que, durante a nossa existência, somos permanentemente provados pelo inimigo da nossa alma. No tempo em que vivemos, juntamente com a privação do sentido do pecado, a perda do sentido do pecado, o homem perdeu o sentido da realidade deste ser tão real, o diabo. No século passado, um escritor disse que a maior vitória do diabo é fazer que os homens acreditem que ele não existe, para que possa trabalhar sem ser incomodado. Hoje isso continua sendo válido. Às vezes, ele também usa como estratégia fazer os homens acreditarem que ele é um personagem que só busca amedrontar, assustar e aterrorizar com seus terríveis poderes. E é assim mesmo que ele nos é apresentado, por exemplo, no cinema. Mas desta forma, faz-nos esquecer duas coisas: que Deus não lhe permite realmente usar o seu poder e, acima de tudo, que o desejo do diabo é a nossa alma. E isto ele não pode conquistar e subjugar com medo e danos corporais, mas apenas estimulando e incitando ao pecado. Portanto, o verdadeiro e único perigo do homem é o pecado. Quando o homem comete um pecado, nesse momento ele é derrotado pelo diabo, e Satanás, como seu vencedor, tem verdadeiro domínio sobre ele. O homem é espiritualmente escravo do diabo por causa do pecado. Por isso Jesus Cristo deixa-se tentar pelo diabo, isto é, primeiro para nos ensinar, antes de tudo, que a nossa luta diária é a luta contra as tentações do diabo. Em segundo lugar,
para nos mostrar que o diabo não tem poder absoluto sobre nós, mas sim que podemos enfrentar as suas insídias e armadilhas. Claro, isso é possível com a ajuda de Deus, com a força que nos vem de Jesus, que lutou por nós e derrotou o nosso tentador. Assim como o diabo tentou a Cristo, assim todos os dias ele tenta os homens para desviá-los do caminho de Deus. Segundo Santo Tomás de Aquino, tentar é o ofício próprio do demônio, ainda que não todas as tentações venham dele, pois também há tentações que vêm da nossa concupiscência, dos nossos desejos desordenados, pelo pecado original e atual. Vamos entender um pouco mais sobre o que é a tentação e que benefícios podemos tirar dela. A tentação, como a define Adolf Tanqueray, é uma solicitação ao mal que provém de nossos inimigos espirituais. Somos tentados ao pecado, mas não para pecar, pois Deus colocou fins bem providenciais da tentação. Deus jamais nos prova diretamente, como diz o apóstolo São Tiago. Ninguém, quando for tentado, diga: é Deus que me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta a ninguém. Contudo, permite que sejamos tentados pelo demônio para que a tentação seja uma ocasião de maiores merecimentos, nos dando ao mesmo tempo as graças necessárias para resistir. Diz São Paulo aos Coríntios: Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela vitorioso. Quais são os benefícios da tentação? Primeiro, permitindo a tentação, Deus quer fazer merecer o céu. Em sua sabedoria, quis que merecêssemos o céu como recompensa e que a recompensa fora proporcionada ao mérito e por onde a dificuldade vencida. Lutar contra a tentação é um dos atos mais meritórios. Vencê-la equivale ao que São Paulo chama de combater o bom combate. Segundo, a tentação é um meio de purificação, porque nos faz lembrar que em outras ocasiões caímos por falta de vigilância e de força, e nos serve para fazer frequentes atos de contrição, de confusão e de humildade que ajudam a purificar nossa alma. Terceiro, a tentação é um meio para avançar na virtude. A tentação é como uma chicotada que nos desperta no mesmo momento em que íamos cochilar e ficar descuidados, nos fazendo entender a necessidade de não nos deter no meio do caminho, já que no caminho da santidade, quem não avança retrocede, como dizia Santo Agostinho. Nesse sentido, a tentação nos mostra nosso amor a Deus, purifica nossa alma, nos faz mais humildes, fazendo-nos crescer no arrependimento e na confiança no auxílio divino. Nos obriga a estar sempre vigilantes, a desconfiar de nós mesmos, a esperar tudo de Deus, a mortificar nossos gostos e caprichos, estimula a nossa oração, aumenta nossa experiência e nos faz mais cautelosos na luta contra os nossos inimigos. O Padre Pio escreveu a uma filha espiritual: se chegássemos a saber os méritos que obtemos pelas tentações sofridas, com paciência e vencidas, quase que exclamaríamos: Senhor, envia-nos tentações. Nunca nos esqueçamos as palavras sábias do anjo a Tobias, segundo a versão da Vulgata: porque eras agradável ao Senhor, foi preciso que a tentação te provasse. Quarto, a tentação humilha Satanás e faz resplandecer a glória de Deus. Para poder resistir bem, pode nos ajudar a conhecer a estratégia do inimigo. Para isto, muito nos ajudará conhecer as regras de discernimento dos espíritos de Santo Inácio de Loyola, no livrinho dos Exercícios Espirituais. Portanto, não devemos temer as tentações, mas aproveitá-las sabiamente. Santo Agostinho nos ensina que, no Cristo, fomos tentados e nele vencemos o demônio. Dizia ele:
Com efeito, a nossa vida, enquanto somos peregrinos neste mundo, não pode estar livre de tentações, pois é através delas que se realiza o nosso progresso e ninguém pode conhecer-se a si mesmo sem ter sido tentado. Ninguém pode vencer sem ter combatido, nem pode combater se não tiver inimigo e tentações. O Senhor nos representou em sua pessoa quando quis ser tentado por Satanás. De fato, Cristo foi tentado pelo demônio, mas em Cristo também tu eras tentado, porque ele assumiu a tua condição humana para te dar a sua salvação. Assumiu a tua morte para te dar a sua vida. Assumiu os teus ultrajes para te dar a sua glória. Portanto, assumiu as tuas tentações para te dar a sua vitória. Se nele fomos tentados, nele vencemos o demônio. Consideras que o Cristo foi tentado e não consideras que ele venceu? Reconhece-te nele em sua tentação. Reconhece-te nele em sua vitória. O Senhor poderia impedir o demônio de aproximar-se dele, mas se ele não fosse tentado, não te daria o exemplo de como vencer a tentação. Que a Santíssima Virgem Maria, imaculada e vencedora de todas as potências infernais, nos ensine nesta quaresma a combater o bom combate da fé e nos proteja guardados sob o seu manto, nas nossas tentações mais difíceis, e não nos deixes cair no pecado e na escravidão da alma. Amém.